Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai conversar na oportunidade com, eu nem sei se chama desembargador ou advogado, porque o Silvio Capanema, que é o nosso convidado, ele foi um grande desembargador, mas veio da advocacia. E voltou agora para a advocacia com o mesmo talento, com o mesmo credo, vamos dizer assim, né? E nós todos estamos torcendo para que ele fique muitos anos nessa atividade, né? Porque ele só valoriza tudo que faz. Então, nós vamos conversar com ele nesta oportunidade sobre direito imobiliário. Parece que a sociedade brasileira, e mais particularmente a sociedade do Rio de Janeiro, ela está nesse plano de uma verdadeira revolução. Porque de uma hora para outra o governo do Estado resolveu, através de uma política extremamente boa e criativa e inclusiva, né? Exato. Hoje se usa muito esse termo, né? Para incluir as pessoas, né? Resolveu consolidar a propriedade, ou, por assim dizer, criar a propriedade daqueles que tinham uma mera posse, né, nos morros do Rio de Janeiro. Exatamente. Só que aqueles não são os pouquinhos, não. Eu não sei dizer em números corretos, mas deve ser pelo menos 2/3 da população do Rio de Janeiro vive nessa circunstância. É bem provável. Perto daí, não é, Silvio? Exato. Perto daí. Então, eu queria, Silvio, saber, os nossos telespectadores, queremos saber de você, como é que você vê esse momento, do ponto de vista das leis, das normas do direito civil que regem esse tipo de situação, né? Bom, em primeiro lugar, se verifica como é bom ter amigos generosos. A apresentação extremamente elogiosa se deve acreditar a uma amizade, só não digo os anos, porque quero gozar o benefício da dúvida dos espectadores quanto à nossa idade. Realmente, Carpena, eu advoguei no Rio de Janeiro 33 anos ininterruptos e toda a minha vida profissional foi dedicada ao direito imobiliário. Aliás, você tem várias obras publicadas sobre locação. Sobre locação. É uma parte o mercado imobiliário tem vários segmentos. E um deles é o da locação do imóvel urbano, o outro é o da compra e venda de imóveis, incorporações, corretagem. Portanto, é um mercado extremamente complexo, de enorme densidade social e econômica, no qual eu militei esses 33 anos. Depois disso, como você sabe, eu ascendi a magistratura, para grande orgulho meu, representando a advocacia, no chamado 5º Constitucional da Advocacia, como você veio do 5º Constitucional do Ministério Público. O sistema é o mesmo. Exerci a magistratura como desembargador durante 15 anos e aposentei-me há 3 anos e percebi que o vírus da advocacia é absolutamente incurável. E reconstruí o meu escritório, retornei à atividade clássica da advocacia no mercado imobiliário e estou vivendo um momento como jamais imaginei conhecer no mercado imobiliário. Eu comecei a advogar em 1960, num mercado incipiente, em que muito frequentemente as incorporações não chegavam ao fim. Era a época, você se lembra dos famosos esqueletos que enfeiavam as nossas cidades. Grandes fraudes, isso, obras que não chegavam ao fim. E terrenos que você comprava era numa lagoa. Isso, exatamente. Não havia nenhuma segurança jurídica, até que surgiu aquela lei extraordinária, a lei de 4.591, a lei Caio Mário, de incorporações e condomínio, que depurou eticamente esse mercado antes tão poluído. Mas o mercado, como todos os mercados econômicos, sofre as suas agruras, as suas esperanças, as suas efervescências. E o mercado imobiliário, evidentemente, repercute logo as turbulências políticas e econômicas do país. Aliás, deixa eu interromper só um minutinho. Me diga uma coisa. Você que vive nesse meio, né, embora sob o aspecto jurídico, com a visão jurídica, não com a visão comercial da história, mas os imóveis do Rio de Janeiro entraram num processo de ebulição, uma coisa louca, né? Exatamente o que eu ia dizer. É uma bolha nacional, é uma bolha. Eu nunca vi, nesses 50 anos ininterruptos, vivendo o mercado imobiliário, eu nunca vi uma fase como essa, de absoluta explosão. Né? Os preços dos imóveis sobem exponencialmente e há realmente um temor de que isso represente uma bolha
tal como ocorreu desastrosamente nos Estados Unidos. É bem verdade que o sistema aqui é um pouco diferente. Lá concedia-se crédito de maneira quase irresponsável. Exatamente. E isso acabou determinando uma caótica execução de hipotecas que não poderiam mais ser pagas. E aqui os créditos são concedidos com mais cuidado, com mais aferição das condições econômicas do tomador. E eu acredito, sinceramente, que o mercado vai dar um equilíbrio. Não é possível manter esse ritmo de crescimento. Mas o fato é que os aluguéis também estão aumentando extraordinariamente, a compra e venda de imóveis. Você vê os lançamentos na Barra da Tijuca, no Recreio, são quase que inacreditáveis. E isso, por um lado, se nos preocupa por esse aspecto de que o mercado não suporte um crescimento tão rápido, mas, por outro, é um reflexo muito animador do crescimento não só econômico, mas social do Brasil. Ou seja, uma grande parcela de brasileiros que não tinha acesso à aquisição da casa própria está podendo fazê-lo hoje, através de programas de grande densidade social, como Minha Casa Minha Vida. Portanto, não é só a classe alta e a classe média que estão podendo comprar imóveis. Hoje, mesmo as classes de menor extrato social, hoje estão tendo a esse acesso. E isso traz para o mercado um dinamismo extraordinário. Nós vivemos, portanto, uma fase de grande entusiasmo no mercado. As empresas estão lançando cada vez mais os seus empreendimentos e muitos deles, pasme você, são vendidos e no mesmo dia. O lançamento é no domingo, na segunda-feira já não tem uma unidade para se vender, qualquer que seja o valor do imóvel, desde valores pequenos a valores elevadíssimos. Eu acho isso bom, isso gera empregos. A construção civil vive uma crise, vejam o que é a economia. Né? Se por um lado vende-se tudo, por outro não se consegue entregar. Eu tenho várias ações de compradores indignados porque não conseguem receber os seus imóveis nos prazos. E as empresas se justificam, e a gente até compreende, porque não há mão de obra. Carpena, as empresas estão importando mão de obra do exterior. Quer dizer, há países hoje na América do Sul exportadores de mão de obra da construção civil para o Brasil. Então vejam como as coisas estão, você disse muito bem, efervescentes no mercado brasileiro. É verdade, que coisa incrível, né? Mas, Silvio, me diga uma coisa, eu referi logo no início da nossa conversa esse programa social de inclusão dos moradores da... Antigamente chamava favela, depois comunidade. Isso, comunidade carente. Hoje, bairros novos. Há palavras que se tornaram politicamente incorretas, né? Então, uma delas é essa, favela, agora é comunidade carente. Bairros novos. Bom, isso aí, eu falei revolução, mas é uma revolução mesmo nesse setor que nós estamos falando. Exatamente. Né? Que eles são postos que se transformarão, nós imaginamos, em propriedades, não é? E aquela propriedade superposta que já tem regulamentação. Famoso direito de laje. Exato, direito de laje, coisas que tais, né? Isso vai gerar, eu imagino, Silvio, uma gama de conflitos extraordinários, não vai? Na tua área. Carpena, não são só as comunidades carentes que se valorizam. Hoje já há aluguéis nessas comunidades que rivalizam com apartamentos no asfalto. E provavelmente já há quem explore isso. Claro, mas exatamente. Eu quero conversar contigo, quero estender esse papo no próximo bloco, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o advogado e ex-desembargador, que o título de desembargador é permanente, Silvio Capanema. Mas, Silvio, a propósito ainda das UPPs, não é? Quer dizer, hoje já certamente há, você que vive mais próximo desse assunto, empresários que, num determinado plano, que administram e tiram os investimentos feitos nessas áreas. Né? Eu quero lhe dizer, Capena, que não é apenas a comunidade carente que se valoriza com a pacificação, e sim os bairros em torno. O exemplo mais eloquente é o da Tijuca.
A Tijuca, que era um bairro nobre, chegou-se a perceber que era o bairro de maior renda per capita do Rio de Janeiro, sim, né? E que, de repente, entrou numa decadência lastimável. Os imóveis se desvalorizaram, muitos deles estavam vazios, não se conseguia vender, principalmente os mais próximos da comunidade do Borel. Deixa eu te interromper só um minutinho, porque nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? Sim. E eu queria lembrar isso, que no Rio de Janeiro, essas comunidades carentes, que nome tenham, elas são superpostas, Exato. Elas estão acima e a curta distância dos grandes bairros, daqueles que ainda ostentam a qualidade de cidade maravilhosa, isso, maravilhosa. A orla do Rio de Janeiro. Então. Estão ali juntinhos, como estão também na Tijuca, enfim, quase na totalidade do Rio de Janeiro, são comunidades superpostas. Daí a importância disso tudo que você está falando. Né? A cidade do Rio de Janeiro tem uma característica interessantíssima. Ela consegue fazer a convivência pacífica dos mais altos estratos da sociedade ao lado dos mais baixos. Em Ipanema, por exemplo, convivem amistosamente as socialites do Country Club com as moradoras do Pavãozinho. Sentam-se na praia e uma não pode impedir que a outra desfrute as mesmas vantagens da praia. Outro dia eu vi uma coisa notável, né? Que é o seguinte, já há quem explore o turismo nessas comunidades. Eu ia dizer isso. É a grande vista. Exato. Então, repare, a Tijuca é um exemplo sintomático, porque os seus imóveis ficaram inteiramente desvalorizados no ápice daquela crise de violência, porque a Tijuca é literalmente cercada de coisa. Ela fica como num vale, né? E em torno dela as comunidades Borel. Exato. Bom, então ela agora, com a pacificação, Carpena, foi uma explosão. Aqueles imóveis dobraram, no mínimo dobraram de preço. Quer dizer, quem teve a visão... Uma coisa muito interessante, quer dizer, essa política lá do morro... reflete no asfalto, imediatamente. Imediatamente. Quer dizer, quem teve a sorte ou a visão de perceber, comprou um imóvel na Tijuca há 2 anos atrás ou 3... Preço caro, isso, Olha, hoje fez talvez o melhor negócio de sua vida. A pacificação é talvez um marco histórico no Rio de Janeiro. A partir daí começa não só uma espécie de resgate ético da sociedade brasileira, mas também econômico. E essas comunidades também estão crescendo no mesmo ritmo. Novos imóveis com a urbanização, abrem-se ruas, o teleférico do Alemão é algo extraordinário. Soube ontem que... Estamos na Suíça. Isso, não, e ele transportou em uma semana 18.500 turistas. Foram 138 mil pessoas moradoras e 18.500 turistas em um mês. Em um mês. De maneira que essas UPPs foram uma solução extraordinária e elas estão desempenhando um papel preponderante na valorização imobiliária do Rio de Janeiro. É verdade. Agora, o que me assusta, Silvio, é a grandiosidade disso. Não é? Isso realmente me assusta, sabe disso? O nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, eu entrevistei algumas pessoas aqui, está partindo para um plano, para projetos, não é um, não, são muitos projetos de inclusão social, que é uma coisa admirável, é um trabalho fantástico, mas que não é, na essência, não é uma coisa do Poder Judiciário, não é? É uma coisa que deveria ser da administração pública, claro. Não é? Bom, mas aí eu me pergunto, será que o tribunal tem recursos para atender essa demanda? Carpena, essa é uma das questões que mais me preocupam desde que eu ingressei no Judiciário e pude ter uma visão mais interna do órgão e do poder. O fato é que com a decadência do Estado, com a falência do Estado, digamos assim, em certos setores, como o da saúde e da educação, o Judiciário foi obrigado a politizar-se. Claro que quando eu falo politizar-se não é no sentido partidário, claro. Politizar-se no sentido de assumir atividades que são do poder público, do executivo e do legislativo. Por exemplo, hoje é o judiciário que manda matricular um aluno que não conseguiu vaga na escola. Hoje é o judiciário que manda internar um doente em estado grave que não tem vaga nos hospitais. Hoje é o judiciário, portanto, que tem que... dar medicamento. Manda dar, exatamente. Quantas vezes, Carpena, quantas e quantas vezes nós não concedemos liminares. Aliás, essa é uma questão interessante. Nem sabe se aquele é o medicamento adequado. Exato. E uma vez tive que quase
mandar prender uma servidora da Secretaria de Saúde que recusou-se a entregar os remédios. Eu reconheço que eu nem sei se de fato o remédio era necessário, se era urgente, mas às vezes num plantão judiciário, às 3 horas da manhã, chega uma mãe desesperada, que o filho está morrendo, você manda internar e manda operar. Então o judiciário passou a adotar as posturas que seriam do legislativo e do executivo. Isso acarreta para nós, primeiro, um desgaste enorme de trabalho, de infraestrutura, e as verbas do judiciário são muito aquém do que seria necessário. Nós, no Rio de Janeiro, ainda temos uma grande vantagem